Animes. Ou animes. Eu gosto bastante desses desenhos japoneses e costumo assistir de tudo quanto é tipo, desde as porradarias francas dos shonens até a tranquilidade relaxante de um slice of life. Cassino! E se tem uma coisa que admiro nessas obras vindas da Terra do Sol Nascente, é a desenvoltura que os seus personagens ganham ao decorrer da aventura, além, é claro, da visão oriental sobre diversos temas, apresentando costumes e tradições diferentes do que conhecemos. Assim, de certa forma, se destacando do genérico e criando algo novo, sem a necessidade de ser uma inovação de fato, apenas mostrando algo que já é conhecido do grande público, mas por uma outra visão. Resumindo o que eu quero dizer, O Oda é um gênio. Seja para entregar drama ou suspense, humor e risadas, medo e terror, nojo e... que porra é essa? Enfim, eu acredito que os animes e mangás, assim como outros tipos de entretenimento, conseguem construir o caráter de uma pessoa, ensinando valores fundamentais para o ser humano, mas também conseguem apresentar e botar em discussões temas filosóficos de maneira lúdica, de forma que faria aquela pessoa que não gosta de estudar poder pelo menos desfrutar de um conhecimento que enriquece a alma, e talvez assim, quem sabe, se interesse pelo assunto. E por que eu tô falando isso? Porque eu acabei me deparando novamente com um desses tipos de animes enquanto eu estava rushando shorts no YouTube. E logo de cara, só pela forma arrastada e aparentemente cansada que a protagonista falava, eu consegui perceber que aquele não era um anime genérico. Soul no Frieren, ou Frieren e a Jornada para o Além. E sim, eu vou falar o nome dela errado. E eu não tô nem aí. É um anime que fala bastante sobre a passagem do tempo e aproveitar os pequenos momentos da nossa pequena vida. E você já deve ter visto um ou outro vídeo falando sobre isso, utilizando o anime como base para argumentação e julgando de forma lógica e até que óbvia como seria uma verdadeira maldição ter uma vida tão longa quanto a protagonista. Mas eu decidi fazer algo diferente. Ao invés de focar só na passagem do tempo em perspectiva humana, eu tentei a observar por outros meios, procurando uma forma de longevidade divina que não traria maldições ou que pelo menos tivesse sentido nas suas conclusões. E foi aí que eu me deparei com uma das discussões filosóficas mais antigas da humanidade, mais antigas até mesmo do que Platão ou Sócrates. Uma das coisas pelas quais os bruxos da alquimia passaram eras buscando e que curiosamente o anime de maneira indireta também trata. Eu estou falando sobre a imortalidade. Mas antes é claro que eu vou dar aquela mendigada básica do YouTube. Deixa o like e compartilha, se inscreve e ativa o sininho, porque quando chegarmos a 1000 inscritos, eu farei uma análise completa passando por todo o conteúdo de One Piece. E você deve estar pensando, Ah, vai dar trabalho. O anime tem mais de 1000 episódios. mas não é só isso. One Piece tem 15 filmes, 1095 capítulos, 106 volumes, uma temporada do live action, 4 ovas, 13 especiais pra TV e uma penca de jogos. Ou seja, é um desafio, mas eu adoro um desafio. Então se você quiser me ver sofrer, se inscreve aí. E se você gosta de live, segue lá no site roxo, online todas as noites a partir das 8. Link no primeiro comentário fixado. No mais é isso e pode ficar com o vídeo. Durante toda a história da humanidade, diversas questões a respeito de quem nós somos e para onde vamos foram debatidas e estudadas. Essa é uma questão fundamental que é normal de ser discutida. Afinal, o que acontece com o ser depois de sua morte? O curso natural das coisas é sempre o mesmo para tudo. As coisas nascem, elas se desenvolvem até determinado tempo, até encontrar um momento de estabilidade e por fim falece e deixa de existir de maneira física ou material. Mas quem sabe ainda haja a existência desse ser em uma forma de energia interior que forma o que realmente é o eu. Frieren e a Jornada para o Além trata exatamente desse tipo de questão. Além, é claro, de falar bastante sobre a passagem do tempo e como nossas vidas são curtas. Mas é exatamente esse prazo de validade que faz com que aproveitemos ao máximo os momentos mais importantes. O que faz com que deixemos de lado as pequenas e mais cotidianas coisas da nossa vida. E eu acabei de resumir vários vídeos que falam sobre esse anime. Que nada. Mas como eu disse antes, Soul no Frieren fala meio que indiretamente sobre a imortalidade. Resumindo o anime bem brevemente, ele é um epílogo de uma aventura de RPG bem genérica, onde conhecemos um grupo de 4 aventureiros que mataram o Rei Demônio e salvaram o mundo, trazendo tempos de paz. Os aventureiros são Himmel, o herói, que é praticamente um protagonista de anime, Heimli, o clérigo defeituoso, um clérigo bebum, Aizen, o anão, um anão guerreiro,
e a nossa protagonista, Frieren, a maga. Frieren é uma elfa, e elfos nesse universo conseguem viver por muitos anos. Em determinado momento sabemos que ela possui mais de 1000 anos de idade. E tá bem conservada. Devido a ter essa idade, ela passou por vários lugares e fez várias coisas, adquirindo bastante conhecimento sobre o mundo à sua volta. Mas logo no primeiro episódio, ela percebe que não sabia nada sobre seus amigos e muito menos sobre os humanos em si. Só por esse breve resumo já dá pra entender um pouco da obra e o peso que é viver vários e vários anos. No site 100% original que eu usei para ver o anime de formas completamente legais e éticas, eu encontrei alguns comentários de pessoas falando como não teriam problemas em viver tantos anos assim e que até iam conseguir levar uma vida tranquila, sem demais preocupações. E eu fiquei com uma vontade de quebrar esses argumentos E muito provavelmente essa foi a principal inspiração para fazer esse vídeo. Primeiramente, você sabe o que são 1000 anos? Se formos pegar a época que o anime se passa e transferir para nossa realidade, vamos ver que a Frieren deve ter nascido lá na época da antiga Mesopotâmia, que, se não me falha a memória, foi uma das, se não a primeira civilização que temos registros históricos. Ah, mas da onde foi que tu tirou essa informação? Obviamente que foi do... É só olhar o período que o anime se passa no presente, que é lá na Idade Média, e vemos também por meio de flashbacks que a Frieren já era velha na época do Império Romano, fazendo com que seu nascimento tivesse que ser antes disso. Então, fazendo uns pequenos cálculos ou perguntando pro chat GPT, temos o resultado. Agora, se perguntarmos quantos anos ela teria nos dias de hoje, vamos ver que o resultado são de 3000 anos, que para uma perspectiva do tempo histórico parece pouco, mas para uma perspectiva humana é muita coisa. É equivalente a você ter vivido mais ou menos 27 vidas diferentes, todas com 80 anos de idade. E eu vou te falar, tranquila ia ser a última coisa que a sua vida seria nessas épocas. Te dou 3 motivos do porquê: guerras, doenças e desastres naturais. Além do fato de você ter que ir se adaptando sempre que houver uma revolução histórica. Muitos dizem que os tempos atuais são os tempos mais tranquilos e pacíficos da história humana, então viver neles é até de boa, Se desconsiderar os problemas psicológicos. Tem alguns que dizem que a história tende a se repetir, e visto alguns acontecimentos recentes de uns anos pra cá, dá pra ver que ainda meio que continua assim: guerras, doenças e desastres naturais. E toda essa argumentação acaba levando para o primeiro tipo de imortalidade que eu queria tratar: a grandiosa longevidade, que é o caso da nossa velha elfa. Eu não sei exatamente se nesse universo do anime os elfos são imortais pelo tempo ou só vivem uma vida muito longa, mas no geral o resultado tende a ser o mesmo para ambas as situações. A grandiosa longevidade se refere a um indivíduo que conseguiu viver por muitos e muitos anos. Normalmente, quando tratam de imortalidade do corpo, se referem muito a esse tipo, mesmo que não seja necessariamente imortalidade. E como vemos no anime, a Frieren até que representa bem a figura de uma pessoa que não se surpreende com as coisas, pois já está mais do que acostumada a vê-las se repetindo de novo e de novo. Seu falar é arrastado e sereno, como se não se importasse com os julgamentos. Além disso, ela não se importa nem um pouco em passar meses procurando uma coisa qualquer, como uma flor, por exemplo. Afinal, ela tem todo o tempo do mundo. Isso é colocado em contrapartida de forma perfeita com a sua aprendiz, a Fern, que é uma jovem e fica irritada por estar perdendo seu tempo. E em vários momentos, vemos que Frieren não se preocupa nem um pouco em esperar anos para atingir seu objetivo, enquanto para Fern é impensável esperar todo o tempo. Ai, que tédio. Senhorita Frieren, Eles disseram 2 ou 3 anos. Menos tempo do que eu esperava. Podem me trazer alguns grimórios depois? mas não cansa de desperdiçar tempo, não é verdade, senhorita Frieren? Esse é o resultado de ter uma vida longa. Não se preocupar com a passagem do tempo, pois as coisas vão mudar mesmo, e não tem nada que possa ser feito para impedir isso. Tudo que tem a ser feito é aceitar. O problema é que isso é tão constante que chega a ficar monótono. E o principal problema desse tipo de imortalidade é a questão da motonidade. Não importa se as grandes coisas da história fiquem constantemente em evolução e progresso, e as pequenas coisas permanecem as mesmas. De certa forma, esse tipo de imortalidade é basicamente o mesmo que o próximo, a imortalidade geral, que, como o nome descreve, é uma imortalidade eterna, onde você não precisa se preocupar com a passagem do tempo, mas também não precisa se preocupar com nada. Nesse tipo de imortalidade, você só não morre, vai permanecer vivo até os confins do tempo e espaço. Depois que todas as coisas já deixaram de existir, você ainda vai estar lá, vagando no imenso vazio da existência,
que é o destino final de quem é imortal, seja um vazio interior por não ver significado nas coisas, seja um vazio material por não existir absolutamente nada à sua volta. Quando cheguei a pesquisar que tipos de coisas boas uma pessoa imortal podia ter, sempre vinham esses 3 elementos: o tempo para ter acumulação de conhecimento, seguido por contribuição para a história e ciência, e por fim, potencial para a autorreflexão. Só que tem um problema aí: do que adianta ter tempo bastante para estudar sobre todas as coisas que existem, existiam ou vão existir, se no final não vai sobrar nada? Do que adianta fazer contribuição para as futuras gerações se eu vou ver elas nascerem e morrerem? Do que adianta ter potencial para autorreflexão e conhecer a si mesmo como indivíduo, se no fim não há mais nada para me completar ou para que eu possa interagir? No anime vemos muito bem o primeiro e o segundo ponto sendo abordados na personagem da Frieren. Depois de aprender tantas magias poderosas e de ter grandes conhecimentos há muito esquecidos, ela passou a procurar magias mais mundanas e estranhas, aquelas de pouco valor e muito específicas, como uma magia para tirar ferrugem de estátuas ou de ver através das roupas das pessoas. E no segundo ponto, aquele de repassar conhecimento, em determinado momento perguntam para ela por que não arranjar um aprendiz. Isso seria só perda de tempo. Eu ensinaria as coisas e logo ele morreria. Frieren, não é desse jeito que as relações funcionam. É desse jeito, sim. O intuito de ensinar algo para as próximas gerações é não deixar que o conhecimento seja perdido. E se a Frieren é imortal ou tem uma grande longevidade, ela não precisa se preocupar em perder esse conhecimento. O último ponto eu acredito que ainda esteja em desenvolvimento na personagem. Afinal, ela ainda parece ser jovem demais para ter o potencial da autorreflexão, mas vemos no anime que ela já está nesse processo. Mas e depois da autorreflexão? O que sobra? O ser ainda é imortal. Precisa ter mais alguma coisa depois de tudo isso, pois ele vai prevalecer. O terceiro tipo de imortalidade que é retratado no anime é o mais óbvio de todos, mas também o mais próximo da nossa realidade e comprovado a existência, porém o mais frágil de todos: a imortalidade dos atos e memórias. Essa imortalidade consiste basicamente em nunca ser esquecido pelas futuras gerações e pelo processo de avanço do decorrer do tempo, permitindo que seu nome nunca seja apagado da história. No anime, vemos essa imortalidade não na figura da Frieren, mas na figura de Himmel, o herói, aquele que vai ficar conhecido pelas eras como o aventureiro que derrotou o Rei Demônio e trouxe tempos de paz para o mundo, que vai ser lembrado por décadas pelos seus feitos, e suas histórias serão contadas para as futuras gerações se lembrarem dele. Festas serão realizadas em sua homenagem, as estátuas que deixou vão servir para as pessoas verem quem foi o herói que a salvou. Mas até quando? Esse tipo de imortalidade é de fato realista e ainda não foi comprovado um determinado tempo para que as coisas deixem de ser uma realidade e virem uma história, depois uma lenda e por fim um mito onde alguns desconfiam de sua veracidade. Essa questão também aparece no anime na figura de 3 personagens. O primeiro a nos ser apresentado é Kraft, o monge. Kraft, assim como Frieren, é um elfo, aparentemente bem mais velho que a velha elfa, até porque em um determinado momento no episódio que conhecemos, ele a chama de jovem. Nenhum dos protagonistas o reconhece e nem mesmo Frieren o reconhece. Mais pra frente, vemos em um outro episódio que em uma pequena cidadezinha há uma estátua de Kraft e nem mesmo os moradores da vila o conheciam, mas teorizavam que era de um grande herói que já salvou o mundo uma vez, mas agora já foi esquecido por todos e apagado da história. O outro personagem é um velho anão que protege uma vila. Nenhum morador do local sabe por que ele faz isso, mas sabem que ele já está lá há anos. Conforme vamos o conhecendo no episódio, descobrimos que ele se mantém protegendo aquele vilarejo por conta de uma promessa que fez a sua amada, uma mulher que ele não se lembra mais. Não recorda de seu rosto nem da sua voz, mas se mantém firme em sua promessa por algo mais profundo do que só a pessoa que ela era. E por fim, o terceiro personagem que remete à fragilidade desse tipo de imortalidade é a mestra de Frieren, a grande maga Flamme, que por muitos do presente do anime a veem como um mito, como uma figura que nunca existiu na realidade, tanto que muitos grimórios falsos foram espalhados pelo mundo dizendo que eram dela. Mas como nós vemos, essas pessoas são reais e fizeram grandes feitos, mas o curso cruel do tempo os apagou da história e suas lembranças viraram apenas contos de fadas, ou mitos para encorajar as futuras gerações. O mesmo não só pode, como vai acontecer com Himmel. Em algum momento da história, muitos vão duvidar da própria existência de um rei demônio,
podem dizer que o mito do herói Himmel é só uma história para ensinar valores para as futuras gerações. E o mesmo pode acontecer na nossa realidade. Por mais que sejam feitas pesquisas arqueológicas, tudo que encontramos são histórias e alguns relatos, às vezes nem isso. E quem garante que esses mitos e lendas não eram verídicos? Quem garante que Hércules realmente não existiu e fez todos aqueles trabalhos descritos na lenda? Talvez os avanços tecnológicos retardem o desaparecimento de algumas coisas da história, mas não o impede de forma alguma. Em último lugar, temos o tipo de imortalidade mais estudado de todos os tempos, aquele que guarda todos os mistérios da vida. A imortalidade da alma. E por que ele é tão importante? Porque é esse o tipo de imortalidade que é tratado por várias religiões ao redor do mundo. Essa é a questão da vida após a morte. Aquela que diz que quando você morrer, seu espírito ou alma vai deixar seu corpo e o plano físico e material das coisas para adentrar em um novo lugar. Um plano místico e perfeito, onde você passará toda a eternidade da melhor forma possível, o paraíso. O anime também trata desse tipo de imortalidade, afinal, o nome da obra não se chama Frieren e a Jornada para o Além por qualquer motivo. Durante a jornada, quando perguntam à velha elfa para onde ela vai, ela sempre responde: Estamos indo para o Riole, a terra onde descansam as almas. O céu, o paraíso, o plano celestial e tantos outros nomes é o lugar da perfeição onde a alma descansa, onde todos os ancestrais e velhos amigos de Frieren repousam e onde todos são imortais juntos. No nosso mundo real, vai muito do que você acredita que seja a vida após a morte, e como é algo que simplesmente não se pode provar, não tenho como vir aqui e colocar em discussão que tipo de malefícios esse tipo de imortalidade traria. Acredito que o mais básico de se pensar seja no mesmo caso da imortalidade geral, afinal, sua alma vai estar naquele lugar para toda a eternidade. Será que a monotonia da vida eterna não se aplica à vida da alma imortal? Não sei, não dá pra saber. Talvez sim, talvez não. Talvez após a alma se separar do corpo e ir para um outro plano de existência, ela deixe de lado os sentimentos e vontades mundanos e já não precise mais se preocupar em ficar entediado com alguma coisa. Mas como é que eu vou saber? A imortalidade é uma parada muito louca de se pensar, em diversos aspectos, sejam eles de ponto de vista humano ou do ponto de vista temporal, social, político, filosófico. Existem aqueles que buscam até hoje contrariar o ritmo natural das coisas e alcançar um dia essa imortalidade, seja por magia, ciência ou alquimia. Mas no fim das contas, não importa como você vai olhar, no fim, contrariar a natureza nunca vai trazer benefício nenhum para ninguém. É só olhar para aqueles que aceitaram que seu tempo aqui na Terra é passageiro e que para viver uma vida confortável e tranquila, você não precisa ficar almejando grandiosidade ou imortalidade, mas sim aproveitar os pequenos momentos que estão presentes no seu dia a dia. E assim como Frieren e a Jornada para o Além ensina, aproveitar o tempo que você tem é de um valor inestimável, mesmo que você seja imortal.